Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Sua casa tem que ser incrível como você. E viva Bertolini, Cuiabá. E Mitsubishi é Tauro Motors. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Eu recebo hoje aqui no estúdio o procurador Mauro do PSOL, procurador Mauro que tem 13 anos nessa função como procurador da Fazenda Nacional, né, um funcionário federal, né, procurador. Já tem 6 eleições disputadas, uma para governador, uma para senador, 3 eleições para prefeito e uma eleição para Senado. Em campanha, o senhor já tem vasta experiência. Essa que o senhor está disputando agora, inclusive, está encontrando com candidatos que já havia disputado a eleição, inclusive para prefeito. Eu me recordo que naquela eleição que o Walter Rabelo foi candidato a prefeito, você estava no estúdio quando o Wilson Santos tomou aquela água suja, barrenta, e virou para a câmera e disse: água de excelente qualidade. Aquele episódio fica para a história, né, procurador? Com certeza. Olá, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos nessa luta há várias eleições, exatamente porque a gente entende que nós precisamos de praticar uma política diferente, e é essa política que nós estamos praticando. Com certeza, esse fato que você mencionou aí está na história, né, do folclore político aqui mato-grossense já, né, foi uma coisa muito engraçada, né? Quando todos sabiam que aquela água não era uma água de boa qualidade, né? Pois é. Mas na campanha, o então candidato à reeleição acabou bebendo água para dizer que a água era de boa qualidade. De boa qualidade. A história era do tal do Eita Chucal, né? Procurador, o senhor tem 15 segundos de tempo na televisão, no programa eleitoral. Dá basicamente para falar oi e tchau, né? Os debates, para o senhor, é um momento de poder expor mais as ideias com mais clareza? Bem, Eduardo, os 15 segundos no horário eleitoral, assim, a visão que a gente tem dentro do partido e no grupo que a gente participa é no sentido de que reflete muito do que é o nosso país, um país extremamente desigual, né, em que os poderosos, os de cima têm tudo e os de baixo têm muito pouco. Então, acho que essa divisão, acho que o Brasil ainda vai olhar para trás e vai se envergonhar muito dessa divisão tão desigual, onde alguns candidatos podem expor as suas ideias com tranquilidade no tempo eleitoral e outros candidatos como nós ficam extremamente prejudicados com um tempo extremamente curto, né? Apenas 15 segundos no horário eleitoral é muito curto, não dá para apresentar muita coisa. Mas nós temos tido a oportunidade de estar participando de entrevistas como esta aqui, em diversas emissoras, onde o tempo está sendo igual para os candidatos, e a gente tem a oportunidade de estar apresentando nossas ideias com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais devagar, com um pouco mais de detalhamento, né? Assim, os debates são importantes também, porque nos debates são momentos em que não há a produção do marqueteiro, em que não o candidato ele tem que se mostrar como ele verdadeiramente é. Então é importante para mostrar o equilíbrio, para mostrar a maturidade, para mostrar o conhecimento do assunto, o conhecimento da prefeitura. E nós temos, né, a participação garantida em mais 2 debates, né? Não sabemos ainda um terceiro debate se seremos ou não convidados, mas nos debates que nós já temos a presença garantida, com certeza nós estaremos ali demonstrando as nossas ideias e apontando as incoerências dos nossos adversários. O PSOL é um partido de esquerda, notadamente. O senhor, obviamente, é um candidato de esquerda. E quando o senhor cita os poderosos, as oligarquias, a quem especificamente o senhor se refere? Por exemplo, toda essa classe de políticos tradicionais que estão aí, que eles representam, na verdade, os financiadores de campanha, né? Você vê que grandes empreiteiras, mega empresários do agronegócio financiam candidatos que no poder acabam atendendo apenas os interesses dessas pessoas. Muitos presos hoje, inclusive. Muitos presos, inclusive. São aqueles que concedem os incentivos fiscais sem controle, são os mesmos que acabam fazendo outros benefícios tributários também para essas pessoas. Então é um sistema onde a gente sabe que diversos desses grandes empresários são grandes
grandes financiadores de campanha. Então, o prefeito que entra financiado por essas pessoas que atendem os interesses desses grupos, eles não querem mexer no transporte coletivo. E os grandes empresários do transporte coletivo, o que eles querem? Eles querem prestar um serviço péssimo, o pior possível, para conseguir um lucro o máximo possível. Então, nós temos como proposta, nosso plano de governo, a municipalização do transporte coletivo, para que o município preste esse serviço diretamente. Porque o município, prestando serviço diretamente, ele também arrecadará as tarifas do transporte coletivo, que em Cuiabá é muito alta. Como o lucro do município não será um lucro financeiro, o lucro para o município é um serviço prestado de boa qualidade. Então, nós teremos a oportunidade de ter um serviço de transporte coletivo de boa qualidade, ônibus novos, ônibus com ar-condicionado, ônibus rastreados, que as pessoas possam saber fiscalizar se esses ônibus estão cumprindo os horários, cumprindo as linhas. Nós podemos ter também uma redução da tarifa. Hoje, o município, através do passe livre de valores do recurso orçamentário, ele já financia uma parte desse transporte coletivo, através do passe livre que o município repassa os valores para essas empresas. Então, nós acreditamos que é perfeitamente possível que o município preste serviço diretamente para que o serviço seja prestado de qualidade. Se você sentar na cadeira de prefeito, você tem que, obviamente, respeitar a legalidade. Com certeza, quando se eleito e assumir, já existirá uma licitação para o transporte público de Cuiabá. Você pretende romper esse contrato? Na verdade, Eduardo, isso é um dos maiores absurdos que existem hoje aqui funcionando em Cuiabá, é exatamente essa questão do transporte coletivo. As empresas que prestam serviço hoje do transporte coletivo, essas empresas estão prestando esse serviço de maneira precária, de maneira ilegal. Esse que é o negócio. Na verdade, hoje o serviço é prestado de maneira ilegal. Por quê? Foi uma licitação fraudulenta, uma licitação que não existiu, que não aconteceu, prorrogada. Inclusive, um dos candidatos hoje responde a um processo por ter prorrogado ilegalmente contratos que não deveriam ter sido prorrogados. Você está falando do Wilson Santos? Do Wilson Santos. Então, na verdade, hoje a ilegalidade é o serviço ser prestado por essas empresas. Na verdade, prestar o serviço diretamente pelo município, que é a proposta nossa, será a restauração da legalidade. Qualquer estudante de direito inicial, qualquer pequeno empresário sabe que para vender para o poder público, seja serviço, seja produtos, ele precisa participar de uma licitação. É um absurdo que o transporte coletivo de Cuiabá seja prestado hoje por essas empresas, sem que essas empresas tenham passado por um processo licitatório, sem que existisse um contrato fixando obrigações para serem cumpridas, que essas empresas prestassem um serviço de qualidade. Quer dizer, é um absurdo. Na verdade, a municipalização desse serviço, porque a Constituição diz que os serviços públicos eles podem ser prestados diretamente ou mediante delegação, desde que houvesse a licitação. Então, na verdade, a nossa proposta é uma proposta de restauração da legalidade. O ilegal é o que acontece hoje. Ilegal é a pessoa ter que andar no ônibus velho, ilegal é a pessoa ter que andar no ônibus sem ar-condicionado. Hoje, o que nós temos aí é uma ampla ilegalidade que nós vamos combater. Existe a possibilidade, então, de você municipalizar o serviço de transporte real, não é balela de campanha? Com certeza. Na verdade, as condições jurídicas estão dadas. É mais ou menos, olha só, no caso da concessão aí que nós defendemos a retomada da Sanecap, houve o processo de licitação que também está nulo. Já existe uma decisão judicial de primeira instância que diz que esse processo foi nulo, em prejuízo aos interesses da população. Então, é uma outra proposta nossa também de que nós façamos a retomada da Sanecap, que foi vendida a preço de banana. Não houve nenhum tipo de melhora no serviço público, no serviço de água, no serviço de coleta de esgoto. Não houve melhora. Na verdade, você vê que há um amplo interesse apenas em estar passando essas arrecadações que o município tem direito, arrecadações com tarifa de água e esgoto, arrecadação com as tarifas de transporte coletivo, passa-se para o particular, mas o serviço não melhora. Então, na verdade, nós defendemos que essa arrecadação dessas tarifas, elas fiquem dentro do município, para que o município possa prestar um serviço de qualidade e possa buscar isso. E tem mais um problema ainda, que quando você faz essa passagem para o particular, aí, essa transferência para o particular, por exemplo, no caso do transporte coletivo, o município hoje ele não tem controle de quantas pessoas efetivamente andam de ônibus em Cuiabá, quanto é arrecadado por essas empresas. Não existe esse controle. Na verdade, existe uma caixa preta no transporte coletivo. A tarifa de Cuiabá é muito cara, é uma das tarifas mais caras do Brasil, com distâncias muito mais curtas do que de outras cidades. E a quantidade de passageiros que está na planilha disponível na fixação tarifária, ela demonstra assim, que uma quantidade muito pequena de pessoas em Cuiabá. Quando você decompõe essa tarifa, você vê que é uma quantidade pequena de pessoas em Cuiabá que utilizam o transporte coletivo. Isso não é verdade. A gente sabe que o transporte coletivo de Cuiabá anda com os ônibus cheios, com linhas abarrotadas. Então, na verdade, a nossa proposta, além de tudo, de ser uma proposta que vai restaurar a legalidade nesses casos aqui, ela tem a possibilidade real de ser efetivada. Olha, vocês vejam que o procurador Mauro já está tão acostumado a não ter tempo de televisão que quando ele começa a falar, ele dispara, parece uma metralhadora e consegue, com certeza, aproveitar bem o tempo que lhe é concedido. Intervalo rápido. Voltamos na sequência ainda com o candidato procurador Mauro. Até já.
Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o procurador Mauro, ele que é candidato a prefeito em Cuiabá. Procurador, o senhor falou bastante no bloco anterior sobre o transporte público. Agora nosso tempo está bem curtinho, eu gostaria que o senhor falasse de mais 3 temas, que é saúde, educação e saneamento. Olha só, saneamento a gente já passou, que nós temos como proposta concreta aí a retomada da Sanecap por conta das ilegalidades, né, que foram cometidas. É uma questão ambiental importante, né, a questão da sustentabilidade, o município cuidando diretamente desse serviço. Na saúde e na educação, isso aí passa por uma outra área que nós consideramos importante, que é a questão da admissão de pessoal no serviço público. A saúde e a educação no município de Cuiabá tem cerca de quase 6 mil servidores contratados temporariamente. Nós acreditamos que um caminho para você ter uma melhoria sensível, tanto na educação quanto na saúde, é a realização de concurso público. Porque o concurso público ele permite uma carreira valorizada, uma carreira motivada, para que as pessoas possam estar trabalhando, construindo a sua carreira dentro do serviço público. Então, essa quantidade de cerca de 3.500 servidores na saúde, cerca de 2.500 na educação, são pessoas que têm um contrato apenas temporário e não podem planejar a sua carreira. Então, com a realização do concurso público, essas pessoas, o concurso público, você escolhe as pessoas mais qualificadas através do concurso público. Além de tudo, essas pessoas podem continuar se qualificando, porque têm a oportunidade de planejar a sua carreira no futuro dentro do serviço público. Um outro ponto importantíssimo também é que você acaba com uma situação de indicações políticas. A gente sabe que em diversos contratos que tem na administração municipal de Cuiabá, são cerca de 7 mil contratados temporariamente, que são indicações dos vereadores. Acaba sendo uma moeda de troca do executivo com o legislativo. E todo mundo sabe que no Brasil só se governa tendo-se o legislativo a favor. Tivemos o caso agora da presidente Dilma Rousseff, que foi afastada, foi destituída da presidência da República. Um dos grandes problemas, ela não tinha o Congresso na mão. Eduardo, mas na verdade nós o pessoal estamos propondo um governo com ampla participação popular e com ampla transparência. Assim, um governo em que as pessoas possam realmente ver o que está acontecendo dentro da administração, um governo acessível, para que a população venha juntar. Nós podemos fazer a seleção, nós temos a situação ainda dos cargos comissionados, que também são utilizados como moeda de troca nesse relacionamento com a Câmara. Nós temos a proposta nossa, é de que a gente consiga trazer mesmo a sociedade civil para dentro da administração. Pessoas especialistas nas mais diversas áreas, pessoas com formação, pessoas que queiram realmente estar contribuindo com a administração, nós vamos trazer e nós não vamos praticar esse toma lá da cá. Na verdade, eu vejo que, no caso que você exemplificou da Dilma, o que mais eles praticaram lá foi esse toma lá da cá. E quer dizer, isso aí não resolve essa questão da governabilidade, porque o que eles mais fizeram no governo federal aí foi a troca de cargos com o Congresso e isso não garantiu o mandato dela. Na verdade, o que garante o mandato é você estar em sintonia com a população. O que garante o mandato é você estar em sintonia com o povo, fazendo propostas que sejam de acordo com a vontade popular. Então, é nesse sentido que a nossa proposta é de encerrar com esse tipo. E mesmo que seja uma prática muito comum na administração, nós estamos vivendo um tempo de esperança, um tempo de mudança, um tempo de renovação, em que a população quer uma política diferente, a população nas ruas, a população nas redes sociais quer uma política diferente, não essa política, essa tradicional que está aí sendo feita dessa forma, com trocas, com conchavos, com esse tipo de coisa, é exatamente o que leva a população hoje a estar rejeitando grandemente uma parte da classe política. Então nós estamos aqui propondo uma mudança, mesmo que isso seja prática, nós não devemos pensar que isso é imutável, nós podemos sim mudar, então é isso que é a nossa proposta. Nós não faremos essa política de conchavos, nós faremos uma ampla seleção, nós faremos uma administração com a participação popular, exatamente para que não aconteça isso. A Câmara deve ficar na sua função, a Câmara deve fiscalizar o Executivo, ela deve legislar, mas deve principalmente fiscalizar o Executivo. Nós acompanhamos aqui no Estado, por exemplo, aqui, em que a Assembleia Legislativa, nessa situação aí de cooptação pelo governo do Estado, não exerceu a sua função de fiscalizar. Os escândalos vieram à tona posteriormente sem uma participação Você está falando das obras da Copa. Das obras da Copa e outros escândalos também, em que por força de uma falta de fiscalização do Poder Legislativo no Executivo, acabou o dinheiro público escoando pelo ralo. Então caso você eleito, você quer realmente uma Câmara 100% opositora ao seu governo, para que eles possam fiscalizar. Nós queremos uma Câmara 100% fiscalizadora, para que ajude a população também a fiscalizar a administração, para que as coisas sejam feitas corretamente. E nós acreditamos que essa Câmara fiscalizadora não será 100% opositora, porque os ventos de renovação não virão só do Palácio Alencastro. Nós acreditamos que a nossa candidatura vencerá, que nós venceremos essa eleição, será uma candidatura de uma política diferente, de uma renovação, mas que também na Câmara de Vereadores
ocorrerá essa renovação. É o que a gente tem sentido nas ruas, as pessoas pedindo essa mudança, pedindo essa renovação, essa política diferente. Eu acredito que também haverá uma mudança de prática política na Câmara de Vereadores que possibilitará que ela cumpra o seu papel de fiscalização do Poder Executivo e que o Executivo cumpra o seu papel de governar em prol do benefício geral. Você é um candidato somente da mídia ou você bota o pé na estrada e gasta sola de sapato? A população está tendo a oportunidade de acompanhar a gente pelas redes sociais, nós estamos tendo uma ampla participação. Aproveito aqui para convidar quem ainda não viu a nossa página, que possa estar lá compartilhando, ajudando a gente a divulgar. Nós temos tido uma ampla participação popular nisso aí, nas redes sociais. As pessoas estão curtindo nossa página, compartilhando nossos vídeos, curtindo as nossas postagens assim, e ajudando a divulgar a campanha, mandando os vídeos pelo WhatsApp, Você saindo vai pra do rua, carro. literalmente. Nós estamos na rua, literalmente, mesmo acompanhando, conversando com as pessoas, ouvindo mesmo assim os anseios populares. E o que mais você tem ouvido nas ruas? Mas é nesse sentido, que a população está cansada da política tradicional. É o que a gente sente mesmo. A população está cansada da política tradicional e reclama muito de serviços públicos de qualidade. Assim, a gente não pode, assim, é impensável assim, que as pessoas continuem tanto tempo tendo ainda que viver aí sem atendimento, chegando numa UPA, tendo que esperar 6, 7, 8 horas por atendimento. Assim, é uma reclamação muito grande no serviço de saúde, que as pessoas se sentem assim, maltratadas, as pessoas se sentem sem uma estruturação num momento muito importante, que as pessoas estão numa situação Saúde de fragilidade. custa dinheiro. Você acredita que tudo que você elencou aqui, se eleito for, terá condições, terá saúde financeira da Com certeza. O município já gasta mais de 700 milhões de reais por ano com a questão da saúde pública. Nós precisamos aumentar a qualidade desse gasto para que a gente consiga efetivar um serviço público de qualidade. Eu não acredito nesse discurso de que não há recursos. Eu fui candidato a governador em 2006, como você falou aí, e naquela época a gente já, na candidatura de governador, a gente já apontava que Mato Grosso precisava de um hospital estadual aqui no estado. Na época, o orçamento que a gente tinha apurado era de mais ou menos 100 milhões de reais. As pessoas diziam, olha, não tem recursos, já está no máximo, não tem como tirar 100 milhões de reais para construir um hospital estadual. E o que nós acompanhamos aqui? Apareceu recurso para aplicar 1 bilhão no VLT, apareceu recurso para 800 milhões no estádio, apareceram milhões e milhões em diversas outras obras, só não tinha recurso para a saúde, porque é uma questão de prioridade. Às vezes a administração não tem interesse, né, que a saúde pública funcione perfeitamente. Então, eu não acredito nesse discurso de que não há recurso. Acredito que há sim recurso, há possibilidade mesmo de priorização, é uma questão mesmo de interesse. É possível priorizar e conseguir fazer uma saúde pública de qualidade, fazer um transporte coletivo de qualidade, educação de qualidade. Obrigado pela sua participação aqui no Vi Procurador e uma sorte na sua campanha. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Quero convidar você mais uma vez para que esteja nos acompanhando e nos apoie nessa candidatura. Nós estamos aí lutando contra as candidaturas dos poderosos, que têm muitos recursos, muita estrutura, mas você, eleitor, pode nos ajudar no seu bairro, com seu vizinho, com seu amigo. Se pedindo voto no 50, vote Procurador Mauro 50, que a gente vai conseguir vencer. Assim, nós estamos muito bem, a acolhida que a gente sente da população é muito maior do que foi na eleição passada, em que a gente já ficou em primeiro para deputado federal. Então, com isso, a gente tem a possibilidade real de vencer. Obrigado, Eduardo, e obrigado a todos aí que estão nos apoiando. Vote no 50, mas não vai levar 50 reais. Não, vote 50 é o número do Procurador Mauro. Tá certo. Obrigado pela companhia e audiência de todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Sua casa tem que ser incrível como você. E viva Bertolini, Cuiabá. E Mitsubishi é Tauro Motors.